uma alegria a gente estar aqui para falar de um tema delicado, né? Um tema delicado, porém necessário. Se o Espiritismo é o Consolador prometido, como a gente vai se furtar a trazer ele para fazer as reflexões que mais nos afligem hoje em dia, né? A gente tem uma aflição característica toda vez que fala em política, nos tempos atuais, arrepia o nosso fio, o último fio da cabeça, né? E aí a gente precisa pensar como que esse Consolador ele poderia vir nesse momento, né? Eu deveria me furtar ao debate político, deveria me furtar a raciocinar politicamente, como eu devo construir o meu pensamento político, né? Como espírita. O espiritismo me aconselha, de certa forma, em relação a isso. Então, assim, primeiramente, antes de mais nada, dizer aqui que a gente não tem a intenção de trazer as respostas prontas sobre o tema, né? Ali quem passa é minha filha e minha esposa, são pessoas que estão aí participando da palestra. Dá um tchau, filho. Mas que, ao mesmo tempo, é importante a gente entender que o nosso objetivo aqui é nos pautarmos no que o Espiritismo nos traz. Né? Então, vocês não vão ver aqui a opinião de Gabriel. Eu vou trazer aqui um conteúdo espírita, né? Estão nas obras do Kardec, nas obras subsidiárias, e a partir disso a gente vai entender como que o Espiritismo pensa sobre esse tema e a gente vai entender se a gente pode ou não pode. A primeira questão que a gente tem que colocar, então, na sequência é o seguinte: nós, logo na introdução do Livro dos Espíritos, no item 1 da introdução, Kardec vai deixar muito claro o que é espiritismo. Quem é o espírita? Ele toma um cuidado tão precioso com a palavra, porque Kardec é um cientista. Então, quando você vai desenvolver qualquer base de pensamento científico, seja ele sociológico ou matemático, você precisa saber quais são as suas premissas. E entender o que é premissa é aquela base fundamental aonde eu preciso me apoiar. Então, por exemplo, se eu achar que a palavra água ela vale para todas as substâncias transparentes, eu vou tomar ácido sulfúrico achando que é água, porque a água também, assim como o ácido sulfúrico, é transparente. Então, o que eu preciso ter? Palavras definidas para relacionar objetos diferentes ou para relacionar termos diferentes. Então, entender os termos é muito fundamental para o desenvolvimento do pensamento científico. Por isso que Kardec coloca isso no item 1 da introdução do Livro dos Espíritos. Então, se a gente vai falar sobre política, precisamos também entender de onde vem essa palavra política, né? E entender também, dentro desse contexto, que se o Consolador prometido ele vem para nos ajudar a refletir sobre aquelas coisas que nos afligem, o nosso objetivo em conversar sobre hoje, não, mais uma vez, não é dar uma palavra pronta sobre isso, mas que a gente possa conversar educadamente, harmoniosamente mais sobre isso, para que a gente traga resposta para os nossos corações e trazer resposta também para as nossas sociedades de acordo com aquilo que a gente pode contribuir. Beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa, o que é o Espiritismo? Né? O Espiritismo é uma doutrina codificada por Allan Kardec que reúne ali ensinamentos dos espíritos superiores e das observações que, através dos médiuns, ele pôde fazer do mundo espiritual, né? Através de mensagens, através dos mais diversos tipos de manifestações. Então, o Espiritismo é uma doutrina fundada na observação do mundo espiritual, da sua realidade, e como esse mundo espiritual, que é habitado pelos espíritos, se relaciona com o mundo material. Esse é o Espiritismo. E os ensinamentos e as consequências de ensinamentos que a gente pode trazer a partir disso. Só o fato da gente saber que existe um espírito já muda o fato da gente compreender a vida, porque eu sei que a vida continua. Então, essas consequências são pensamentos, por exemplo, que vêm do Espiritismo, pluralidade das existências, reencarnação e por aí vai. E o centro espírita,
ele é o espaço onde onde pessoas adeptas do espiritismo se reúnem para estudar, para poder se organizar, para poder tentar exercer as propostas que o espiritismo incentiva de maneira prática e também de incentivar com que a gente consiga fazer fora dos muros das casas espíritas. E quem é o espírita? O espírita, ele é o adepto da doutrina espírita. Ele é aquela pessoa que se afeiçoa à doutrina espírita, que estuda e busca viver os seus preceitos. Mas o espírita, ele não é o espiritismo. Ele não é a doutrina espírita. O espírita, ele é... Vou citar o meu exemplo aqui, já que Jaqueline começou falando, eu vou puxar o meu exemplo. Por exemplo, eu nasci em Araruama, lá eu sou de uma família de mais 2 irmãos, né? Meus pais, então somos uma família de 5, tem uns 9 cachorros dentro de casa, é uma coisa de louco, mas lá eu estudei, eu fiz minhas amizades, saí de Araruama depois, fui morar em Niterói, depois fui morar em Seropédica, fazendo faculdade, onde eu fiz a Universidade Rural em Geologia. Lá eu fiz outros amigos, me relacionei com pessoas, volto para Niterói, volto a estudar, faço mestrado no Rio de Janeiro, depois vou trabalhar no Rio de Janeiro, moro em Niterói, hoje faço família em Niterói. Então percebam que isso é o espírita. Participei de centro espírita em Araruama, participei de centro espírita em Seropédica e participei de centro espírita em Niterói. Participo. E aí o que acontece? Além disso tudo, Gabriel, ele é geólogo, ele é um estudante, ele é um pai de família, ele é amigo, ele é um ser que caminha por diversas cidades, e nessas cidades eu me relaciono com esse espaço público, beleza? Então, o espírita, ele é aquele adepto da doutrina espírita e ele é muito mais coisa. Mas a gente tem que colocar um ponto interessante antes da gente aprofundar no nosso raciocínio. Até pouco tempo atrás, né, o fato de eu ser espírita não influenciava em nada no meu trabalho de uma maneira direta com a opinião dos meus amigos do trabalho. Porque eu poderia ser espírita e não contar para ninguém do meu trabalho que eu era espírita. Da mesma forma que eu poderia chegar no movimento espírita e não contar para ninguém que eu sou geólogo. Eu poderia chegar dentro da minha universidade e não contar para ninguém que eu moro em Niterói. E por aí vai. Né? Esses ambientes, esses diversos espaços com os quais eu me relacionava, eles não estavam conectados entre si. Porém, tudo muda com a revolução digital, com a chegada da internet, especialmente com a internet que cabe na nossa palma da mão, com os celulares, com as redes sociais. Ali nas redes sociais, a maioria de nós está ali, nós estamos nessas redes sociais, e ali a gente coloca opinião. As pessoas sabem quem nós somos, onde a gente trabalha, com quem que a gente vive, quem que é o nosso cachorro preferido, quem que é a pessoa que mais convive com a gente, que a gente tira mais foto, qual é a casa espírita que a gente vai. Então, os meus amigos do trabalho, que até então poderiam não saber que eu era espírita, se eles participam da mesma rede social que eu, eles vão, Gabriel é espírita. Ao mesmo tempo, meus amigos dentro da casa espírita vão falar, ué, Gabriel trabalha naquela empresa. E Gabriel fez universidade seropédica. E olha, ele frequenta aquele centro espírita. Olha, não é que Gabriel estava andando pelaquela rua tal, naquele dia tal, no dia que aconteceu aquela coisa tal? Ou seja, estamos num ambiente totalmente conectado. De modo que a minha opinião, inclusive política, ela não consegue se separar desses ambientes. Por quê? Se alguém que é da minha casa espírita, que é da minha universidade, que é do meu trabalho, ou meus amigos, eles participam da minha rede social, em algum momento eu expresso algo que possa parecer com afinidades relacionados a A, a B ou a C, eles podem, ainda que eu não diga claramente sobre política, sobre qual partido político, coisa e tal, podem me caracterizar, pertencer entre o partido tal, pelo partido B, pelo partido C. Ah, Gabriel falou disso, ele é comunista. Ah, Gabriel falou daquilo outro, ele é bolsominion. Ah, Gabriel falou daquilo outro, ele é petista. Ah, Gabriel falou daquilo outro, ele é do centrão. Então,
Existem aquelas pessoas que falam deliberadamente sobre isso, existem as pessoas que não falam deliberadamente sobre isso, mas elas são colocadas nessas caixinhas a partir do momento em que alguém quer caracterizar, julgar aquela opinião política que Gabriel emite. Então, vamos entender, então, o que é política, para saber se a gente pode ou não pode falar de política. Primeiramente, vamos lá entender o termo política. Ele é originado na Grécia Antiga, por uma necessidade dos gregos de se organizarem, porque começaram a aparecer as primeiras cidades. Essas cidades eram chamadas de polis. Então, eles precisavam organizar a polis. Então, nessa necessidade de organizar para que tudo não fique desorganizado, os moradores da polis, os políticos, precisavam participar da gestão da polis, da gestão dessa cidade. Então, o termo político não está relacionado a uma profissão ou algum agente público. Ele, na sua origem, é um entendimento de que todos nós, cidadãos da cidade, compomos essa sociedade e, por necessidade de organização dela, e nenhum pode ser mais responsável, e todos têm a sua responsabilidade, esses agentes precisam construir a política, a organização da sociedade. Aristóteles, ele vai dizer que a política era um mecanismo que tinha como fim último a felicidade dos homens. Então, a política ela é um mecanismo. Da mesma forma que um copo ele é um objeto, a política, uma máquina é um mecanismo, uma máquina de fazer café ela é um mecanismo, a política ela é um mecanismo. Então, ela precisa de um agente intelectual para fazer com que ela funcione. E a política foi a melhor organização que até hoje a nossa sociedade encontrou de construir essa sociedade harmônica. Por isso que todos os países, a maioria dos países, aqueles que buscam vivenciar a política, eles são países democráticos, que visam ter a participação plena dos cidadãos da cidade na construção da sua harmonia, né? Por uma maneira direta ou indireta. Então, esses seres, os políticos, eles que vão alimentar a política. Então, primeiro ponto, para a gente aprender já pelo termo. A política não é ruim e não é boa. Ela é um mecanismo. Depende de quem a faz operar, de quem faz essa máquina se movimentar, para dizer se é possível ou não construir uma harmonia. Já, de antemão, a gente pode começar a pensar que somos seres imperfeitos. Então, eu espero que a consequência do movimento dessa engrenagem seja perfeita? Seja muito, muito, muito boa? Não, seja também perfeita como são os seres que a movimentam, né? Então, numa definição moderna, a política compreende a arte de guiar ou influenciar o modo de governar por vários meios, pela organização de um partido político, pela influência da opinião pública, pela aliciação de eleitores e com o fim último a felicidade dos homens. Então, é um guiar e influenciar. Desde a influência que a gente tem numa conversa na praça, a gente se influencia. A gente fala assim, olha, rapaz, eu acho que essa rua aqui está muito esburacada. Quando eu falo que a rua está muito esburacada, eu já estou, como cidadão, como político, emitindo uma opinião sobre a organização da cidade, sobre a organização da minha cidade, e automaticamente eu influencio o meu amigo que eu estou conversando. Ele pode concordar ou pode não concordar. Né? Mas a partir do diálogo, do mínimo do grão que seja, eu já começo a organizar. Eu posso falar, olha, realmente a gente está sem médico, né? Seria muito importante que a gente tivesse mais médicos por aqui. Eu estou emitindo uma opinião política. Por isso que Aristóteles vai dizer que o homem é um animal político. Por quê? Porque como nós vivemos em sociedade, a relação desses seres que compõem a sociedade para compor essa harmonia é uma ação política. Então, quando eu estou ali na frente aquela galera que antigamente na Araruama a gente tinha muito isso, né? Você pegava a cadeira e ia para frente da calçada no final da tarde, as crianças ficavam ali brincando, a galera conversando.
toda aquela relação que acontecia ali, falando sobre sobre a organização do espaço da nossa rua, é uma ação política. Quando a gente, dentro de nossa casa, a gente está falando sobre a organização da nossa casa, o que a gente acha que fica melhor, o que a gente acha que não fica melhor, ela é uma ação política. Toda ação que busca influenciar e organizar para guiar a construção do bem comum, seja num pequeno ciclo da nossa casa, a um ciclo macro da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, ela é uma ação política. Hoje, até quando a gente fala, por exemplo, se a nossa cidade está tão bonita, essa é uma influência política que a gente faz, que vai fazer com que aquela pessoa, nossa, a organização daqui está muito legal, né? Hoje a gente tem formas de participar de maneiras mais diretas da política, né? A gente pode, através da mídia, a gente consegue perceber como está sendo feita a organização política. A mídia nos influencia e nós, como população, podemos influenciar o que a mídia vai distribuir, ao passo que a gente começa a ficar preocupado e falar, ó, opinião pública, né? Eu gostaria que outras coisas estivessem aparecendo por aí. O voto, nós podemos nos candidatar, nós podemos, inclusive, apoiar determinados candidatos. Essas são ações políticas práticas. Mas a nossa ação cotidiana, ela é uma ação que vai refletir e vai reverberar por entre as outras pessoas da nossa cidade. Como, por exemplo, aqui do Rio, todo mundo conhece o Profeta Gentileza, né? Ele é um cara que saía aqui pelas ruas do Rio, Niterói, São Gonçalo, falando sobre a gentileza gera gentileza, criticando o consumismo e tal. E essa pessoa ela era tão singular na sua ação política fraterna que hoje a gente coloca uma camisa, né? Muitos compram camisa, a gentileza gera gentileza, né? Sobre essa perspectiva do pensamento político, a gente pode entender o amar ao próximo como a ti mesmo de Jesus como uma ação política. Porque Jesus está falando, gente, olha, a relação entre os seres precisa ser uma relação de amor. Faça isso, isso é uma lei divina. Então, ele estava buscando influenciar o nosso coração que alimentasse as nossas relações com amor. Pensar no próximo, acolher esse próximo, se preocupar com determinadas coisas nessa relação entre nós e o próximo. Ela é uma ação política. Porém, a gente precisa pensar que existe uma diferença aí. Essa é uma ação política de Jesus. Ele não está dizendo quem tem que amar o próximo, como tem que amar, quem vai ser o responsável por fazer com que todas as pessoas amem, como a gente tem que fazer para que a pessoa ame muito mais, a ponto de eu conseguir que passe um saneamento básico pela minha rua, a ponto de eu conseguir fazer com que carros andem numa velocidade mais harmônica no meio da cidade. Não. Jesus está dizendo para a gente outra coisa. Ele está preocupado muito mais com a causa que vai animar o nosso coração, independente dos lugares que a gente estiver. Ou seja, Jesus está sendo político, mas não está sendo político partidário. O partidarismo é uma forma que a gente, como sociedade, entendeu de organizar a política para que todos possam, de certa forma, essa é a ideia, que todos, de certa forma, possam participar de uma maneira mais ativa com os mesmos direitos da política. Né? Então, olha só a definição de política partidária. Um dos meios de se exercitar a política, porém não o único. Diz respeito às entidades que agrupam pessoas em torno de uma mesma ideia e procuram lançar candidatos para tentar elegê-lo aos diferentes cargos políticos que existem. Então, veja que a política partidária ela é composta por seres limitados, por seres imperfeitos, que vão tentar buscar cumprir o sonho político de uma sociedade mais harmônica, de uma sociedade mais igual, de uma sociedade com menos preconceito, de uma sociedade onde todos têm o direito a saneamento básico, através de ações políticos partidárias. Então, a política partidária, né, os políticos que hoje são agrupados em partidos, eles vão tentar cumprir o sonho político de uma sociedade mais harmônica através dos seus mecanismos. E ele é um ser limitado. Então, quando ele vai colocar aquilo em prática, ele não consegue colocar da mesma forma. Então, a gente percebe que a mensagem de Jesus é uma mensagem que visa o coração do homem. Enquanto o nosso partidarismo político, ela é aquela tentativa da prática, ela trabalha no campo das ideias, mas ela vai trabalhar no campo da prática dentro das suas possibilidades evolutivas.
Então, quando Jesus fala amai o próximo, ele não está falando qual partido político a gente deve seguir. Ele está nos apontando um caminho de amor. E o Espiritismo? Fala sobre política? Vamos ao Espiritismo. Vamos ao Livro dos Espíritos, na questão 793. E aí Kardec pergunta aos espíritos assim: por que indício se pode reconhecer uma civilização completa? Aí é uma resposta grande, eu não vou ler essa resposta, eu vou ler partes do comentário de Kardec. E aí a gente vai ver que esse comentário de Kardec é dividido em tópicos. E depois a gente vai no Livro dos Espíritos ver se a gente acha um desenvolvimento para cada um desses tópicos. Olha só. Primeiro tópico: onde a sociedade, mas como uma civilização completa, ela pode ser observada onde a inteligência se pode desenvolver com maior liberdade. Maior liberdade de desenvolver a inteligência significa aquilo que eu tenho liberdade de buscar o conhecimento, que eu posso estudar todas as coisas, que eu preciso dar o direito do outro estudar todas as coisas. A última obra de Kardec, por exemplo, é uma biblioteca espírita, onde tinham obras a favor e contra o espiritismo, para que todos pudessem estudar e ter a liberdade intelectual de desenvolver as suas ideias. Outro tópico: onde exista menor número de desgraçados, onde o fraco encontre amparo sempre contra o forte, onde a vida dos homens, suas crenças e opiniões sejam respeitadas, onde com menos parcialidade se exerça a justiça, onde menos enraizadas se mostrem os preconceitos de casta e de nascimento, onde as leis nenhum privilégio consagrem. A gente sabe que durante tempo tivemos leis que beneficiaram a uns e não beneficiaram a outros. Agora, vamos ao Livro dos Espíritos para ver se ele fala exatamente sobre cada um desses pontos. Primeira questão do Livro dos Espíritos aqui. Questão 799. De que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Olha Kardec fazendo uma pergunta sobre política. Quando ele está fazendo uma pergunta sobre progresso, ele está falando assim, lembra daquela definição de Aristóteles sobre a construção da felicidade comum dos homens e que o mecanismo que é mexido para gerar isso ela é a política? Então, Kardec já está fazendo uma pergunta direta sobre política aos espíritos. E os espíritos respondem, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele vai desenvolver um pouco mais e vai falar ainda. Abolindo os preconceitos de seitas, castas, cores, ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Então, perceba que a destruição do materialismo, ela é uma das chagas da sociedade, porque ela é exatamente aquilo que faz com que eu, que tenho mais dinheiro do que o outro, me considere melhor. De mim, que estou numa situação, num país diferente do outro, considere aquela pessoa pior do que eu. Eu que tenho uma pele branca, considero aquele outro que tem a pele negra como uma pessoa inferior. O materialismo é aquilo que nos cega e traz todas as consequências, como orgulho e egoísmo. Então, os espíritos vão falar sobre abolir preconceitos de seitas, de castas e de cores. Isso é... O espiritismo está falando, nesse caso, sobre política? Está. Mas ele está falando sobre política partidária? Quem é a pessoa que vai ser responsável por isso? Que a gente tem que panfletar em tal lugar para que isso aconteça? Não está. Então, existe uma diferença entre política e política partidária. Olha outra questão. Essa, para mim, é uma das melhores. Kardec aos espíritos pergunta assim: haverá homens que sejam, por natureza, destinados a ser propriedade de outros homens? Escravidão? Tem homens que estejam destinados, por natureza, a ser propriedade de outros homens? Olha a resposta dos espíritos. É contrária à lei de Deus toda a sujeição absoluta de um homem a outro homem. A escravidão é um abuso da força e desaparece com o progresso, como gradativamente desaparecerão todos os abusos. E Kardec vai comentar, dizendo ainda, é contrário à natureza, à lei humana que consagra a escravidão, pois que assemelha o homem ao irracional e o degrada física e moralmente. Olha que colocação direta. E essa é uma das que eu mais gosto, porque presta atenção. Livro dos Espíritos é publicado em que ano? 1857, com uma segunda edição em 1860. Nessa época, haviam países como o Brasil que ainda eram escravocratas.
eram países que ainda viviam sobre o regime da escravidão. Homens poderiam ter como propriedade outros homens. Então, quando essa mensagem chega e reverbera para esses países, olha como é que ela chega, como uma ação política direta. Tanto é que leis são criadas para abolir a escravidão. Antes mesmo dessas leis serem abolidas, o Espiritismo já falava sobre isso. Essa não é só uma opinião política do Espiritismo, mas uma ação direta. Porque o próprio Espiritismo vai dizer, né, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, olha só o que a gente tem no Evangelho segundo o Espiritismo. Haverá casos que se convenha se desvende o mal de outrem? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, item 21. No Bem-aventurados os misericordiosos. Kardec, no final, fala assim, gente, misericórdia, né? Mas será que é misericórdia para sempre? Como é que funciona esse negócio de misericórdia? Aí ele pergunta, haverá casos em que convenha se desvender o mal de outrem? Ou seja, eu vou relativizar a minha misericórdia para compreender que alguém está fazendo muito mal a alguém? Olha a resposta de São Luís. Essa é uma questão muito delicada e, para resolvê-la, é necessário se torne apelar para a caridade bem compreendida. Para a caridade bem compreendida, para a gente não faltar com caridade com quem a gente quer revelar esse mal. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. Se, porém, podem acarretar prejuízos de terceiros, deve-se atentar à preferência ao interesse do maior número. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira podem constituir um dever, pois mais vale caia um homem do que virem muitos a serem suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Então, quando o Espiritismo vem, Kardec vem e faz essa pergunta sobre a escravidão dos espíritos, ele está fazendo exatamente isso. Ele está pesando essa consideração de avaliar a escravidão, e os espíritos respondem isso, olha, não é de acordo com a lei de Deus, ela precisa acabar. Isso influencia politicamente. Agora, os espíritos estão falando quem é a pessoa responsável por fazer isso? Quais são os partidos responsáveis por fazer? Qual é o mecanismo que a sociedade vai se organizar e de que forma que ela vai fazer para acabar com a escravidão? Não. Então, o Espiritismo fala sobre política, mas não fala sobre política partidária. Olhem outro caso aqui. Questão 813. Há pessoas que, por culpa sua, caem na privação e na miséria. Nenhuma responsabilidade caberá disso à sociedade? Pergunta Kardec. Cabe certamente. Já dissemos que a sociedade é muitas vezes a principal culpada de semelhante coisa. Olha só, culpada de ter pessoas na privação e na miséria. Nós, eu, você que está me ouvindo, nós somos culpados, cada um de nós, porque a gente compõe a sociedade, a gente pode influenciar essa sociedade, nós somos culpados pela privação e pela miséria, né? E quando a culpa chega em nós, né? O que a gente faz? Se você faz uma coisa que você achou que você perdeu a linha e não deveria ter feito, você para, reflete sobre aquilo, se desculpa e repara o mal com aqueles que você precisa reparar, onde você cometeu aquele ato. Então, por exemplo, ter seres na privação e na miséria, existir, por exemplo, no mundo ainda o racismo, isso faz com que nós, sociedade, que criamos isso durante muito tempo, nós precisamos nos desculpar, reparar esse mal. É isso que essa página está dizendo para a gente. A culpa, ela demanda de nós 3 estágios. É a reparação do mal, né? Está lá no livro Céu e Inferno, Jesus, está no livro Céu e Inferno, no Código Penal da Vida Futura, Código Penal da Vida Futura não, é alguma coisa dessa. Mas está lá o processo de reparação, é o processo de destruir uma imperfeição e transformá-la em virtude. Ela é o arrependimento, a expiação e a reparação. Então, o reparar faz parte desse processo. E é o que os espíritos estão dizendo aqui. O sentimento de culpa não pede quando você, por exemplo, chega em casa, fala uma coisa que não devia para um filho, para uma filha, para um esposo, para uma esposa. Você não vai tentar reparar aquela situação? A culpa não te faz fazer isso? O processo é o mesmo. E a gente precisa também estudar
aquele mecanismo que nos fez cair em realizar uma ação que não foi uma ação legal e que nos fez sentir aquela culpa. Então, o estudo ele é fundamental para acompanhar. Então, se a sociedade construiu, né, uma relação social onde existe a privação e a miséria, a gente precisa estudar a privação e a miséria, como a gente gerou isso, estudar a nós mesmos como sociedade, para saber como remediar e reparar essa situação. Beleza? Então, os espíritos estão falando quem vai fazer isso, como vai fazer isso, que partido é responsável, quem é a pessoa, onde eu tenho que panfletar? Não. Então, está falando sobre política, mas não está falando sobre política partidária. Na questão 888, quando ele vai perguntar que se deve pensar da esmola, né, Kardec, os espíritos vão responder: uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça deve prover a vida do fraco, sem que haja para ele humilhação. Deve assegurar a existência dos que não podem trabalhar, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso e da boa vontade de alguns. Então, por exemplo, se eu, Gabriel Branco, né, homem de classe média, heterossexual, chego numa entrevista de emprego e tenho lá o meu currículo. Do meu lado existe uma pessoa homossexual com o mesmo currículo. Do outro lado existe uma pessoa negra com o mesmo currículo. Quem vocês acham que será contratado? Na maior parte das vezes, onde o preconceito ainda anima, e é na maior parte da nossa sociedade, Gabriel vai ser o contratado, porque todas as outras pessoas sofrem preconceito dentro dos seus âmbitos, né? Então, prover a vida daquele que não pode trabalhar é entender que, às vezes, a nossa forma de se relacionar uns com os outros, como o preconceito, por exemplo, eu impeço com que alguma pessoa pode trabalhar, porque eu tenho vantagens na minha cor da pele, na minha escolha sexual, no lugar onde eu moro. Por exemplo, se nós formos para os Estados Unidos, né, e tentar buscar um emprego, nós lá somos considerados latinos, né? E a gente, se tiver o mesmo currículo que um americano, a gente não vai conseguir. Por quê? Existe ali um mecanismo de preconceito, de xenofobia, que faz com que a gente, sociedade ainda separada por fronteiras, faz com que uns tenham mais vantagem do que o outro, né? E aí a gente vai entender que essa questão de auxiliar aquele que não pode trabalhar é compreender que essa definição do poder trabalhar é muito ampla e a gente precisa conversar um pouco mais sobre isso. Mas olha só que legal que eles falam: sem deixar esses que não podem trabalhar, né, o fraco, que ele vai falar aqui, né? Uma sociedade se baseia na lei de justiça de Deus e deve prover a vida do fraco sem que haja para ele a humilhação, sem lhes deixar a vida à mercê do acaso, né? De deixar eles soltos e da boa vontade de alguns. Nas nossas casas espíritas, a nossa ação é uma ação de boa vontade, a ação de distribuir cestas básicas. O que os espíritos estão dizendo aqui é que essas ações precisam continuar, elas são importantes, mas que nós, como sociedade, não podemos deixar os nossos irmãos à mercê dessa boa vontade, dessas ações caritativas. A gente precisa criar mecanismos sociais para que essas pessoas possam ser amparadas. Beleza? Na questão 930 é muito mais forte. Olha a resposta dos espíritos. Numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Isso é muito forte, meus amigos. Isso é uma fala política? É uma fala política. Está falando sobre política partidária? Quem é, qual ação, qual o nome de quem fez, qual o nome de quem vai fazer? Não. Então, o espiritismo nos fala sobre política, mas não nos fala sobre política partidária. Eu poderia falar um bocado de coisas aqui para vocês, mas por conta da hora a gente não vai avançar para eu poder falar sobre outras coisas. E aí eu queria contar para vocês uma passagem de Kardec na Revista Espírita de 1862, que é muito interessante. Ele vai dizer assim, ó: afastai cuidadosamente das vossas reuniões tudo, e está falando para as casas espíritas, né? Tudo quanto disser respeito à política e às questões irritantes. Nesse caso, as discussões não levarão a nada, apenas suscitarão embaraços, enquanto ninguém questionará a moral, o amor, aquilo que alimenta o mecanismo. Lembra que a gente conversou? Quando ela for boa. Ou seja, se sabe da árvore pelo fruto que ela dá. Procurai no Espiritismo aquilo que nos pode melhorar, que vos pode melhorar. Eis o essencial. Quando os homens forem melhores, as reformas sociais verdadeiramente úteis serão uma consequência natural. Então, o que Kardec está falando aqui?
dentro das nossas reuniões espíritas, evitar os temas intrigantes, espinhosos, políticos. E quando a gente percebe sobre que política que Kardec está falando, a gente entende que é a política partidária. Porque o próprio livro dos Espíritos fala sobre ações políticas, sobre a forma de a gente organizar uma sociedade melhor. O que Kardec está falando aqui é que se ainda essa fala que pode ser feita dentro da casa espírita, ela for espinhosa, evita. Porque a casa espírita ela está muito mais preocupada em trabalhar o coração dos homens. E lá vão chegar homens imperfeitos. Pode chegar, inclusive, homens que ainda acreditam na escravidão como solução. E esses homens precisam ser acolhidos. Porque o amor é o caminho. O que a gente vai fazer nesse caso? Como espírita que nós somos, a gente acolhe. A gente pode mostrar o livro dos Espíritos, conversar um pouco sobre isso. Se é uma situação espinhosa, evita. Evita. Mas se essa pessoa quer trazer para a nossa sociedade ideias de escravidão, nós vamos participar de maneira ética, como cidadãos que somos, além do espírita que somos, animados pelo amor que o espiritismo nos dá e na compreensão que temos, vamos participar dessa sociedade, conversando com pessoas, conversando com os políticos que nós votamos e que temos direitos de cobrar, para que ações escravocratas de escravidão não aconteçam, porque isso é contrário à lei de amor, né? A gente pode participar de ações que buscam diminuir o preconceito. Se esse assunto, se a gente percebe que uma pessoa dentro da casa espírita tem um preconceito exacerbado, naquele momento, com aquela pessoa, a gente deve evitar. E nas nossas palestras públicas, Gabriel? A gente deve falar sobre determinados assuntos? Estou falando aqui com vocês, né? Se tiver alguém que é a favor da escravidão que está me ouvindo, está vendo não Gabriel, está vendo o livro dos Espíritos. E ela está tendo a possibilidade de refletir com aquilo. Se ela traz aquilo num ponto específico dentro da casa espírita, ela vai ser trabalhada pelas pessoas com a moderação e acolhimento que aquilo ali merece. Então, a gente precisa ter muito um olhar que vai dizer, Emmanuel, no capítulo 122 do livro, deixa eu pegar aqui, do nosso querido livro Pão Nosso, o pecado e o pecador, né? Para a gente odiar o pecado, como dizia Gandhi, mas amar o pecador. O pecador é aquele que vem, que é o doente, que está buscando a casa espírita para poder ser acolhido. Então, você pode ter um pensamento formado muito grande sobre o que é certo e o que é errado. Dentro do espiritismo, a gente precisa entender que existem ali conceitos fundamentais da moral. Se você quiser chegar dentro da casa espírita e colocar algo que esteja contrário àquilo ali, você vai ser acolhido. Esse é o princípio. Mas você não vai transformar isso numa propagação. Aí a casa espírita precisa pensar em como ela vai se organizar para entender aquele posicionamento contrário à doutrina espírita dentro da casa espírita. E aí são frentes que estão sendo construídas dentro da casa espírita, né? Mas tendo sempre o bom senso de entender a relatividade da evolução de cada um, né? E que o amor é aquilo que deve nos mover, como diz Kardec. E ele vai dizer que esses homens, quando transformados, né, nós homens quando transformados, nós teremos participação na nossa sociedade, reformando leis, reformando a sociedade. Então, o espírita pode falar sobre política? Pode. O ambiente dentro da casa espírita é o lugar para falar sobre política? Pode ser. Pode ser sobre essa política que o espiritismo nos traz, que nos permite refletir sobre uma sociedade sem preconceito, sobre uma sociedade mais justa, sobre uma sociedade de leis que buscam, como vai dizer o próprio Livro dos Espíritos, se aproximar das leis divinas. Olha só que coisa linda que os Espíritos vão nos dizer na questão 795, quando Kardec pergunta qual é a causa da estabilidade das leis humanas. E vão dizer os Espíritos assim: nas épocas de barbárie, eram os mais fortes que faziam as leis. E eles as fizeram para si, egoísmo. À proporção que os homens forem compreendendo melhor a justiça, indispensável se tornou a modificação das leis.
mais estáveis se tornam as leis à medida que se aproximam da verdadeira justiça, isto é, à medida que vão sendo feitas para todos que se identificam com a lei natural. Ou seja, à medida que nós vamos evoluindo como sociedade, nós participamos dessa sociedade construindo leis mais justas, que são buscas de se aproximar da lei divina. Nós, como seres, estamos buscando a ser um com Deus, assim como Jesus é. Logo, o reflexo dessas leis que nós construímos buscam ser um com a lei divina. Deu para entender? Então, a gente precisa participar desse progresso construído. E a gente precisa entender que a nossa postura não deve ser a da omissão, não deve ser a de um espectador numa peça de teatro, né? Que torce para o herói. Ah, esse aqui é o político meu herói, eu vou torcer para ele. Essa é a minha participação política, dizer que o que ele faz é certo, o que ele faz é certo e o que o outro faz é errado. Então, minha participação política fica simplesmente como uma torcida. Eu sou um espectador. Quando, na verdade, o que a vida e o espiritismo nos chama é ser um espectador. A gente observa, mas a gente interage, a gente participa, a gente cobra, a gente precisa não nomear heróis, porque a gente tem a nossa responsabilidade. Olha só o que vai dizer para a gente a questão 642 do Livro dos Espíritos. Para agradar a Deus e assegurar a sua posição na vida futura, bastará que o homem não pratique o mal? Resposta dos Espíritos: não. Cumpre-lhe fazer o bem no limite das suas forças, porque responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, olha só o que acontece. Se eu deixo de fazer o bem que eu poderia nessa sociedade, contribuindo, estudando uma lei para saber se realmente ela é boa ou não, não simplesmente dizendo que ela é ruim ou boa por conta do partido que ela está, se ela está com político que eu estou torcendo ou se ela não está com político que eu estou torcendo. Essa é a minha participação ativa. Eu estou contribuindo para que o mal não venha se propagar a partir daquela lei, a partir da minha não noção se aquela lei deve ir para frente ou não deve ir para frente. E aí eu posso participar socialmente, falar, olha, o meu candidato, essa lei aqui ela está contrária sobre a ideia de uma sociedade mais harmonizada, pessoas vão sentir mais fome com isso, pessoas vão sentir mais, as pessoas não vão ser amparadas nos hospitais com isso. Então eu influencio, eu participo, eu busco das minhas formas possíveis a fazer isso, né? E aí a gente vai pensar, né? Na questão 932, né? Por que no mundo tão a miúde a influência dos maus sobrepuja dos bons? Aí respondem os espíritos: por fraqueza dos bons. Os maus são intrigantes e audaciosos, e os bons são tímidos. Quando estes quiserem, preponderarão. Na década de 60, os Estados Unidos ainda eram um país dividido entre brancos e pretos. Os brancos, dentro do ônibus, tinham lugares, assentos diferentes das pessoas negras, das pessoas pretas. E, inclusive, dentro das escolas, havia escolas para brancos e escolas para negros. Havia, inclusive, um banheiro fora de determinadas instituições para que o negro pudesse ir. Então, um religioso, Martin Luther King, vai fazer caminhadas pacíficas de transformação, de falar para aquela sociedade, para o presidente da época: olha, nós não concordamos com isso, não estamos aqui com violência, estamos fazendo uma marcha aqui, uma marcha pacífica para a construção do bem comum. E olha só como ele conseguiu transformar construir uma lei de cidadania, né? Uma lei dos direitos civis a partir de 1964 nos Estados Unidos e mudar as relações daquela sociedade, né? Criando uma sociedade mais harmônica. Ainda há preconceito? Há preconceito. Mas o que a gente precisa fazer? Participar. Porque, como diz Martin Luther King, o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. E os bons, eles não agem no grito. Eles agem com amor. Eles entendem, por exemplo, que as leis que avançam precisam ser respeitadas. Por exemplo, a nossa Constituição é considerada uma das constituições mais avançadas do mundo. Olha só como ela vai se aproximando da lei divina e muitos já reconhecem isso. E o que a gente precisa fazer? Buscar cumpri-la, entender, estudar a nossa Constituição, votar com consciência, cobrar os nossos candidatos e entender que eles não são nossos heróis
e que a gente fica numa postura muito fácil. Falar sobre os seus acertos, falar sobre sobre os erros, estudar diferentes partidos e propostas de leis, mesmo que a gente não tenha uma afeição, que a gente tenha uma raiva, porque a gente precisa entender o quê? Que não é a nossa paixão que precisa direcionar a nossa sociedade, é o bom senso e é o amor. Por exemplo, nós temos possibilidade de cumprir esse nosso amor através do cumprimento de algumas leis, como a Lei Maria da Penha. Né? Quando a gente, por exemplo, denuncia um homem que está agredindo uma mulher, a gente, na verdade, está exercendo o amor que a nossa sociedade já permite, como nas suas leis, que pode acolher aquele homem que ainda está numa fase de pensamento bruto e precisa ser isolado daquela sociedade para que ele seja educado, pelo menos essa é a ideia, e essa mulher precisa ser acolhida e protegida. E são formas de amor também, a gente exigir que as nossas leis sejam cumpridas, participar da construção de novas leis, por exemplo. Hoje a gente vive uma crise ambiental. Quais são os nossos políticos e como é que eles estão preocupados com essa construção de um bem onde o nosso mundo, o nosso planeta que a gente vive não seja degradado? E também se preocupar para que leis não sejam que não tenha retrocesso de leis. Por exemplo, no Brasil, é só a partir de 1934 que a mulher pode votar. Imagine se chega alguém aqui e fala assim, mulher não pode mais votar. A mulher é um sexo frágil e só os homens podem escolher. A gente, como sociedade, precisa participar de uma maneira harmônica, amorosa, para que isso não aconteça, né? E, por fim, os espíritos nos dão muitas dicas, né? O próprio Kardec nos dá uma dica muito legal. Gente, eu estou passando aqui só um minutinho só para fechar. Pode, Jaque? Diz aí para mim, senão eu caminho, estou encerrando já. Pode, né? Então tá. Os espíritos nos dão algumas dicas, né? Olha que dica sensacional. Quando Kardec vai codificar a informação dos espíritos, o que ele faz? Ele compara diferentes informações vinda de médiuns que não se conheciam. Então ele perguntava assim: como se dá o progresso? Aí um espírito respondia através de um médium aqui sobre comendo jujuba. Aí Kardec já olhava, falava assim, vou perguntar outro espírito. Aí o outro espírito falava assim, através da participação da sociedade, do homem construindo o amor dentro dessa sociedade, fomentando leis, diminuindo o preconceito, de casta, pá. Ele fala, olha, essa aqui tem mais bom senso. Então, e aí ele fala assim, não, mas vou repetir essa pergunta para outros espíritos, vamos ver se outros respondem se a gente vai transformar o progresso comendo jujuba. Aí ele pergunta para outro médium que não conhecia aqueles outros dois médiuns. E aí dá a mesma resposta sobre o progresso através da participação do amor. E aí essa resposta se repete. Então ele descarta aquela outra que falava sobre comendo jujuba, porque ele vê que os espíritos mais moralizados não responderiam, por exemplo, comer jujuba. Porque os homens mais moralizados não responderiam comer jujuba. Como é que os espíritos mais moralizados respondiam? Então, como é que um homem mais moralizado poderia responder? Através da participação, do amor na sociedade, construindo, participando de leis. E aí ele vê essa mesma resposta se repetindo em espírito por médiuns diferentes. Então, por exemplo, nesse momento que a gente participa de uma grande polarização, de uma grande pandemia, vamos receber as respostas e não vamos passar automaticamente através do WhatsApp. Não vamos dizer aquilo do nosso político gosta, ou aquela pessoa que a gente gosta muito mandou uma opinião para a gente e a gente quer simplesmente repetir, repassar, porque é uma pessoa que a gente confia muito. Não, a gente só deve repassar se a gente faz uma avaliação do controle universal. Saber se outras pessoas que entendem daquilo estão falando a mesma coisa. Então, por exemplo, no meio da pandemia, né? Como é que eu vou entender a pandemia? Eu vou perguntar, por exemplo, a Gabriel, que é geólogo? Não pergunta, que senão você vai ficar ruim. Vamos atrás dos órgãos competentes que estudaram, fizeram doutorado, pós-doutorado para entender sobre aquilo. E aí não vou perguntar um só, eu vou perguntar a 30, a 10 e vou ver o que a unidade fala, né? E aí a gente vai podendo formar opiniões, né? E aí a gente vai construindo ideias. Lembrando sempre que o nosso caminho, o nosso norte é o amor. E aí, Emmanuel, eu vou terminar com uma frase de Emmanuel que ele vai dizer no capítulo 27 do livro
da esperança. Pensa no bem e faz o bem. Contudo, é preciso recordar que o bem exigido pela força da violência para gerar esse bem gera males inúmeros em torno de si e desaparece da área luminosa do bem para converter-se num mal maior. Mudar o mundo, meus amigos, todos nós queremos. A gente precisa estar junto com o Espiritismo e Jesus para entender se aquilo que a gente está fomentando na participação, na construção desse mundo que a gente sonha, realmente é o bem, realmente está em sintonia com esse bem, ou se, na verdade, nós estamos participando e aumentando a fileira do mal, né? Gravamos esse final de semana e foi ao ar hoje um episódio com o nosso amigo Thiago Brito sobre rebeldia cristã no podcast Lente Espírita, né? Porque Jesus, ele era um rebelde. Se as leis eram leis que agrediam, por exemplo, mulheres apedradas, ele ia contra a maré e dizia: eu não concordo, eu vou reagir com amor a isso, né? Então, espírita pode falar sobre política? Deixo essa pergunta para vocês, e se vocês entenderam que espírita fala sobre política, mas não está falando sobre política partidária, nem dizendo o que a gente tem que fazer, eu gostaria de trocar isso um pouquinho com vocês, de levar, de pedir para vocês também levarem isso aos seus espaços de diálogo, porque, como eu falei, eu não estou trazendo aqui a verdade, é uma reflexão sobre as obras espíritas, para a gente poder construir isso coletivamente, né? E é isso, gente. Obrigado aí.